Ok, então a gente vai ver esse nono exercício da terceira lista. Então, a substância é CO2, a tabela é B, são as tabelas B3, ok? Tabelas B3, porque aí tem CO2 saturado, etc. Então, no primeiro, a gente vê, desculpa, não é isso aqui. No primeiro, então, a gente tem CO2 e a gente conhece a temperatura e a pressão. Menos 20 Celsius, 2000 kPa. Aí vamos lá pela temperatura, menos 20. Então, que a gente qual é a pressão? Desculpa. Pressão 2000. Ok. Menos 20, 2000. Está quase na saturação, mas vamos lá que a pressão é um pouquinho maior, né, do que a pressão, essa aqui é Celsius. A pressão é um pouquinho maior do que então, menos 20 graus Celsius aqui. Ops, ok. A pressão de saturação, então vou escrever aqui. A pressão é superior, ok, então T. Está em preto. T igual a menos 20 graus Celsius. P é igual a 2000, né, quilopascal. É superior à pressão de saturação, né, para essa temperatura. Então, isso quer dizer que a gente tem um líquido saturado, né? É um líquido comprimido, né, professora? Comprimido. Só que estou dizendo saturado porque ele está, mas de fato é líquido comprimido, ok? Mas é muito próximo do saturado porque é 2000 e aqui é 1969, então é quase 2000. Você vê que, bom, enfim, tá perto, ok. Aí, o que a gente quer saber é as outras... Ok, então, já que é um líquido comprimido, essencialmente o que a gente tem é que a gente vai ter que... Então, nesse diagrama aqui, por exemplo, eu vou fazer a menos 20 graus. Aí não sei quais são as outras temperaturas. Para comparar, mais 20, menos 10. Então, essa é a mais baixa. Eu vou fazer aqui. Ok, vou fazer aqui menos 20. Ok, menos 20. Então, a gente sabe que para essa temperatura, então a gente está essa temperatura, ok? E a gente está aqui, né? Ligeiramente antes da... Ok? A pressão, vamos dizer, as isobáricas, eu acho que elas são bem parecidas elas são assim. Então, a gente teria uma pressão que é ligeiramente inferior. Aqui ela seria superior, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Ai, minhas costas. Deixa eu... se eu fizer, eu vou fazer azul para não misturar. Aqui seria a isobárica. Essa aqui seria um pouquinho maior, mas é isso, ela é um pouquinho maior, é isso, tá certo. Então, ela é ligeiramente maior, né? A pressão, ok? Então, o meu estado está aqui, vamos dizer. Essa aqui seria a isobárica de 2000 kPa, ok? Então, meu estado está aqui, líquido comprimido. E aí, a gente diz que, essencialmente, depende mais da temperatura que da pressão. Então, a gente vai dizer que os outros que a gente quer são o volume específico, a entropia e o título. Aqui não tem título, porque a gente está nesse regime. Então, o volume específico vai ser aproximadamente o volume L para essa temperatura, ok? Que é igual, então, o volume específico para
essa temperatura é essa tabela aqui é 969 VL, ok. 969 10 a menos quarta, né? Metro cúbico por quilograma. Aí a mesma coisa para entropia, né? Igual, aí você pega e o título, então não tem título, ok? Então, a entropia você pega aqui também, ok? Entropia vai ser, deve ser essa, deixa eu botar aqui. A entropia é essa, né? 0,1672. Kilojoule por quilograma por Kelvin. Ok. Então, a gente tem tudo. Aqui depois, a gente tem o segundo estado é 20 graus Celsius e uma entropia de 1,49. Então, vou escrever aqui porque eu não consigo lembrar. 1,49 kJ por quilograma Kelvin. Vamos lá na tabela, então. 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. E a entropia, ela é 1,49. Ok, então esse aqui, você vê que não vai ser nessa região aqui, vai ser a região de... aqui você vê que a entropia, ela diminui com a temperatura. Então aqui a gente vai estar no regime de dióxido de carbono superaquecido, deixa eu ver aqui, 400 kilopascal seria 1,79. Aqui, 1,74 e 1,49, né? 20 graus, 1,60. Aqui, 1,52. Aqui, 1,44. Pronto, a gente passou, né? Então, aqui tem que fazer a interpolação, né? Ou seja, você escreve que a 2.000 kilopascal, vou escrever aqui, T igual a 20 graus Celsius, ok? S igual a 1,49 kJ por quilograma Kelvin, ok? Então, vapor superaquecido. Então, a gente tem na tabela seguinte que a P igual, vou botar P' igual a... E aí, eu sei que o outro é 2.000, né? 2.000 kilopascal. S é igual a... 2.000 é 1,4438. Aí vou aproveitar para colocar... bom, eu vou precisar calcular a pressão. Então, aqui vou pegar somente as entropias. Duas linhas. Essa linha aqui. Qual é o anterior? O anterior é 1.400 kilopascal, ok? Onde a entropia é 1,5283. 1,5283 kJ por quilograma. E aqui é quilograma Kelvin. E essa aqui é 1.400 kilopascal. Aí você tem que extrapolar e dizer que
a pressão, então, você vai ter que as inclinações são iguais, então, P duas linhas, menos P uma linha, sobre dP sobre ds, então, sobre S duas linhas menos S linha, ok? É igual a P menos P' sobre, onde P é a minha pressão, que eu estou querendo calcular, sobre S menos S', ok? Aí você deduz P, né? P é igual a P', P igual a P', aí você vai ter S menos S', sobre S duas linhas menos S', então de P, tá estranho isso, né? Deixa eu escrever o que eu acho, menos P', em termos de, essa aqui, não, porque esse aqui é dimensional, não tá errado esse aqui, onde que eu errei? Ah, eu errei aqui, né? Aqui. Ok? Aí estou vendo sempre, eu botei uma multiplicação, mas aí tinha o problema da dimensão, porque uma pressão, e aí com sinal vezes eu tinha uma pressão ao quadrado, então estava estranho. Então é P mais, ok? Aí você calcula P, né? E a mesma coisa para os outros, né? Então aqui você não tem título, então só tem que calcular o volume específico. Então o volume específico vai ser a mesma coisa, né? Você pode pegar o volume específico, inclusive. Uma vez que você sabe a pressão, então você pode calcular, ok? Para o volume específico, você calcula, você pega essas duas pressões, você vai ter, ou seja, aqui você tem que botar V' igual, V duas linhas igual, ok? E aí você coloca aqui, uma vez que você sabe a pressão, você pode colocar V duas linhas menos P uma linha sobre P duas linhas menos P' é igual a V menos V' sobre P menos P', por exemplo, né? Aí você já calculou o P aqui, aí você deduz P, ok? V igual. E aí é só que você precisa, porque um vapor superaquecido, o título não tem, você não está na região, ok? E aí no terceiro, deixa eu ver, menos 10. Professora, Sim. esse volume específico aí não seria o de vapor superaquecido? Sim, mas aí você precisa interpolar, porque você não tem essa. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Então é assim, Ah, então você entendi. pega, como é entre 1400, aí você nota aqui, era o que, 20. Aí vou colocar aqui o volume específico, deve ser esse, né? Esse aqui é o volume específico. Então, a 1400 é 0, é 36,48, 10 a menos terceira, né? 36,48. E aí você tem aqui para 2000, a 20 graus é 24,53. Ok? Aí você tem que fazer a interpolação. Ok? Aí você pode fazer diretamente com... ou seja, vocês podem fazer aqui com a pressão, com a entropia, tanto faz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que você pode fazer... o que você conhece aqui é a entropia, né? Vem de onde esse S49? É o que é dado, né? Deixa eu ver aqui. 49 é dado, ok. Aí você pode, só colocando aqui, deixa eu colocar uma.
V igual. Vocês estão entendendo aqui, hein, como é que eu faço? Aí eu sempre volto para não errar. Eu sempre volto a essa igualdade das inclinações, né? A gente faz uma interpolação linear entre dois pontos, ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, P, e aqui a gente tem S, né? Então, com a pressão, ela diminui, né? A gente tem alguma coisa assim. Então, a gente conhece para a pressão P duas linhas, P uma linha, e aí a gente conhece aqui S uma linha, ok? A gente pega aqui da tabela, e entre as duas, não é necessariamente linear, pode ser assim, mas elas são muito próximas, e a gente vai fazer uma aproximação linear, ok? Desculpa, eu estou fazendo exatamente o que eu não queria. Então, vou pegar uma aproximação linear. Então, eu faço uma reta assim, tá? E aí eu digo que a inclinação dessa reta, P duas linhas menos P uma linha sobre S duas linhas menos S linha, ou seja, isso dividido por isso, ok? É igual a eu tenho S entre os dois, né? S que eu conheço, ok? E aí eu estou querendo saber qual é o P aqui, ok? Aí eu faço que a inclinação, isso dividido por isso, é igual a isso dividido por isso, ok? É isso que eu fiz aqui. Eu posso fazer a mesma coisa com V, ok? V duas linhas, etc. E aqui vocês podem também fazer que V duas linhas menos V linha sobre S duas linhas menos S linha é igual a V menos V linha sobre S duas linhas menos... Desculpa. V. O que foi? Oh, aqui o que eu fiz? Tá errado aqui, né? Aqui era V sobre P, aqui é P', e aqui é sobre S, ok? S menos S'. Vocês podem fazer isso também, tá certo? Você faz aqui uma aproximação linear, ok? Da função P de V, ou V de P, e aqui você faz uma aproximação linear da função V de S, ok? Tudo isso é uma aproximação linear, então vocês podem fazer aqui. Então aqui vocês concordam que você conhece, ok? Você conhece. E essa aqui que você quer conhecer, ok? Conhece. Essa você sabe, é 1,49, e essa aqui você conhece também, ok? Então você deduz o V. Ou a partir da pressão, ou a partir da entropia, tanto faz. Ok? Aí você faz, eu não sei o resultado, né? Ok? E aí o terceiro, só para ver se o terceiro é um ponto interessante, menos 10, 1 kJ. A entropia. Então, é menos 10, 1 kJ por quilograma de Kelvin. Então, a gente vai ver de novo nessa tabela. Menos 10. Posso olhar no CO2 saturado. Ah, isso aqui é amônia. Saturado, menos 10. Aqui, a gente tem 1, né? Então, aqui é superior. Acho que é menos 10, professora. É menos 10, tá certo. Menos 10. Menos 10. E aqui 1,23. Ok, então essa aqui, nenhum dos três está no... Não tem que calcular o título, então... Veja... Eu acho que esse daí precisa, eu acho que ele está na fase de mistura, porque a entropia de saturação aí de vapor é maior do que o problema dá. Mas se fosse na fase de mistura, deveria ser igual, né? Ah, não, desculpa, Igual. tô confundindo, né? Ou seja, tá, ok. Tá entre 1... E ok, 0,25. ok, não tem razão. Ah, você vê? Você entendeu. Muito bem.
Ok, aí você tem aqui menos 10 e a entropia. Eu estou olhando aqui, na verdade, a entropia do vapor saturado, né? E aí você tem essa aqui, só verificar que aqui a gente tem as três colunas, ok? O líquido saturado, o vapor saturado, e aqui a diferença. Então, aqui a gente tem a essa temperatura, a entropia de líquido saturado e aqui a entropia de vapor saturado. E ele está entre os dois e tá certo, ok. Então, a gente coloca, inclusive eu não coloquei essa segunda aqui. Então, o outro era mais 20, né? Deixa eu colocar aqui. O 20, vou colocar aqui. Esse aqui é o 20. Ok. E aí a gente tinha o que? Era aqui, né? Não me lembro como era. Aí, como é entropia, você tem aqui a entropia de SV, né? Para essa temperatura, e a gente tava uma entropia. Tá estranho, isso era menor, né? Deixa eu ver aqui, para colocar. Cadê? A entropia era. É maior, nesse caso. Ela é maior, né? É. Quanto era a 20? Lá, tô perdida. A 20 era. A 20 era. Ah, tá certo, ok. 20 era 1,0406. Deixa eu colocar aqui. Então era maior que o vapor superaquecido, como a gente queria, né? E aí a gente tava. Aí tem que calcular a pressão. A pressão é. Aí teria que calcular. Mas está nessa temperatura com uma pressão que é menor, né, do que a temperatura de. Então você tem a isotérmica, a isobárica aqui de uma que passa aqui, vamos dizer, deixa eu ver aqui. Passa, não sei qual é a pressão, eu teria que ver. Se tem aqui, ok? A pressão aqui que a gente não calculou, ok? P igual entre 1.400 e 2.000, né? Isso. Essa de 20, quanto é? 20 é mais 20, né? 20, a pressão é 5.705, é quase 6.000 quilopascal. E aqui a gente está muito mais baixo, né? Então, aqui, então a gente está aqui. Aqui é 5.000. Deixa eu colocar aqui. Aqui, sim. 5.700, é isso? 700, blá, 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 blá. Bom, como eu comecei, tem que terminar. Aqui é 729, ok? Quilopascal. E aqui eu não me lembro, mas é entre 1.400. Não me lembro, a gente não calculou, né? E 2.000 quilopascal. E aí tem que ser nessa pressão que a gente calculou, nessa temperatura, então meu estado está aqui, né? E aí ele tem uma. Aqui é 1,49, ok? E aí o terceiro está lá dentro e está em menos 10. Então eu vou fazer a reta. Eu não sei se está acima ou abaixo desse menos 10, quanto é a pressão? Menos 10. A pressão 2.600 é superior, ok? Então está acima aqui. Então vai ser aqui, ok? Estou colocando acima porque a pressão é 2.000, é mais de 2.600, então está acima dessa daqui, tá? Então, mas justamente, tá 5.400. Aqui é menos 10. E aí a gente tem uma... Então, você calcula aqui o título, ok? Então, a menos 10 aqui, então a gente tem que o volume específico, vamos escrever depois se a gente pegar os valores.
Então, você pode calcular já o título, ok? Porque aí, isso é o que permite depois calcular o V. É melhor começar pelo título. Então, você coloca aqui o título. Vou colocar aqui. Aqui. Então, a gente tem que S menos SL, ok? É igual a SL mais o título vezes SV menos SL. Esse aqui é dado, né, na coluna do meio do S, ou seja, é o que eles chamam de SVL, né, que é a diferença. Então, você conhece. Então, vou reescrever aqui para calcular o título. Então, X vai ser igual S menos SL. Não. S é igual a SL. S igual a SL. Então, é S menos SL dividido. Isso aqui é um índicezinho sobre SVL, ok? Aí você pega na tabela. Eu posso até colocar aqui na tabela. Ok, então vocês pegam, ok? A T igual a menos 10. Ok? Aí você sabe que a pressão é 2648,7 kPa, ok? Você calcula o título e aí depois você calcula o volume específico, que é igual ao volume específico VL, que você pega na tabela, mais o título que você acabou de calcular, ok? Vezes V, vapor, menos V, líquido, ok? E aí você coloca, aí você encontrar o título e coloca a entropia é dada, né? É 1. A gente podia calcular o título. Vamos calcular o título para poder colocar no, no gráfico. E aí depois eu vou passar para outros exercícios. Então, eu vou fazer aqui. A linha é essa, é menos 10, ok? Então, são esses. Ah, shit. Então, eu vou colocar só esse do meio para ver. Então, vai ser igual a S é 1. É 1 ponto... Quanto é? Um redondinho. É muito estranho esse 1, ou seja, teria que colocar 1,0000, porque a gente tem toda essa precisão, não faz sentido, né? Tem que ter esses números, esses algarismos significativos. Então, S é igual a 1, ok? Menos esse valor aqui, que é do líquido saturado, 0,2501, ok? Dividido por 0,98, já que ele está dado, eu não vou calcular, igual. Então, eu achei 0,763. Deixa eu ver aqui. Aí você acha, verifica, ok? 0,76, 30, ok? Então, essa aqui é a dimensional, ok? Entropia sobre entropia, e esse número, e aí você calcula, você vai usar esse título aqui que é para calcular o volume específico, para calcular a entalpia, se você precisasse, a entalpia vai ser entalpia L mais X, entalpia V menos entalpia L, etc. Mais uma coisa para a energia interna, etc. Ok? Aí eu vou colocar no gráfico aqui. Então, é 0,76, então eu diria que aqui é 0,50, 0,75, fico por aqui, né? Aqui o meu desenho está muito feio, eu não sei se realmente ele fica menor do que... É muito qualitativo, eu não sei se ele realmente fica menor do que essa aqui, tá? Então, essa aqui seria S igual a 1, pelo menos é condizente com esse daqui, né? Mas eu não sei, como está mal feito, não sei se esse daqui que foi
do segundo estado, ou do primeiro, não, do segundo, se ele está aqui ou aqui. Então, é muito qualitativo, não sei se está correto. Ok? Então, bom, eu vejo pela sua reação que vocês estão acompanhando relativamente bem, ok? Então, isso são os problemas simples, ok? Então, esses problemas de deduzir as propriedades e de colocar num gráfico, ok? PV, o TV, o TS, ou qualquer coisa, então certamente cai na prova. Vai ter um dos problemas, ok? Que vai ser assim. Então, e aí eu quero realmente esses gráficos bem feitos. Então, eu já vi, então, na prova, então os estudantes aí fazem uma coisa assim, mas vocês têm que colocar exatamente onde, ou seja, mostrar, ok? Quantitativamente, ou seja, para essa temperatura, para essa pressão, ok? Me mostrar que tem que ser. Ou então, aqui normalmente a gente nem precisa da pressão, mas se você conhece a pressão, você coloca. Se você conhece a entropia, então você faz a linha da temperatura, a linha da entropia, e tem que ser para essa entropia, essa temperatura, então no ponto de interseção das duas retas. Então, eu quero interseção de duas curvas, ok? Para me dizer onde está o estado, ok? Então, esse terceiro estava onde? Deixa eu colocar ele. Ele está aqui, né? Okay. Enfim, vamos lá continuar. Ok. Então, eu preparei aqui alguns exercícios que eu peguei lá do Borgnac. Aí eu copiei a versão em português, mas eu acho que vocês já estão num estágio bastante avançado, aqui no seu curso. Eu acho que eu posso começar a colocar os exercícios, pelo menos em inglês, porque isso evita certos erros que vocês vão poder ver. Então, aqui, título, o que muda. Então, normalmente, como é bastante técnico, né? A linguagem, a gente está fazendo engenharia, então é técnico, então é muito mais simples do que, não é uma tradução de uma obra de literatura, né? Mas tem algumas coisas que mudam, por exemplo, o título em inglês é chamado de quality, ok? Mas fora isso, o resto é o que dá para entender. Bom, enfim, eu coloquei em português, então aqui vocês têm a substância, que é esse refrigerante R410, que está tabelado, tem a temperatura, você tem o título. Então, você sabe que ele está no estado bifásico, okay, de convivência de uma fase líquida e de uma fase vapor, ok? Com o título de 80%, ou seja, X é igual a 0,80, você tem que T é igual a menos 20 graus Celsius, ok? E ele entra em um evaporador, recebe calor. Esse aqui é essencialmente sobre o problema, segunda... São bons os exercícios da segunda lei para volume de controle, porque, na verdade, você precisa de tudo o que viu antes, né? Então, as propriedades das substâncias, você precisa saber da segunda lei, da primeira lei, okay? Para volume de controle, você precisa saber da segunda lei para volume de controle, etc. Então, é um problema bastante geral, a gente já vai aplicar, ok? E aí você tem, então, essa aqui é X, ele entra no evaporador, ele sai no estado de vapor saturado, então aqui é bifásico, ok? Então, esse aqui é XE, TE de entrada, ok? E ele sai, então vou escrever aqui, que a temperatura de saída é menos 20. Sim, aqui é menos 20, então ele sai a mesma temperatura, só que ele está no estado de vapor saturado, né? Vapor saturado, ok? Então, a gente sabe que XS é igual a 1, ok? Admita que o aquecimento seja reversível, isso é muito importante, ok? E utilizando a equação da entropia, temos várias maneiras, ok? De calcular isso aqui, mas a gente vai usar a equação da entropia para determinar a transferência de calor específico recebida
determina a transferência de calor específico recebida pelo fluido. Meu Deus, isso é um horror, né, de tradução. Enfim. Ok, então como é que a gente faz aqui? Primeiro, a primeira coisa, você sabe que tem rituais, e os rituais, eles são muito bons porque isso ajuda você a... eu acho que vocês devem fazer, ok? Então, na prova, eu vou exigir esse ritual, ou seja, vocês têm que me dizer primeiro qual é o sistema. Então, eu vou desenhar para ajudar a fazer, façam figuras, ok? Então, eu vou fazer aqui esse evaporador, vou desenhar ele como se fosse ok? Um negócio assim, fechado. E aí vai entrar, ok? Então, é isso, né? Então, você tem a entrada do refrigerante, ok? Na fase bifásica. E você tem uma saída de refrigerante na fase de vapor saturado, ok? Então, aqui você tem a entrada, então aqui você tem TE, XE, ok? Aqui você tem TS, XS, ok? E aí vai entrar. Então, eu preciso determinar primeiro o meu sistema, ok? Então, no ritual, o primeiro é determinar o sistema. Então, eu vou escrever aqui que é o volume de controle e vou desenhar ele. Então, eu vou pegar tudo que está dentro desse evaporador, ok? Então, eu estou desenhando aqui minha superfície de controle, ok? Então, ela tem uma entrada e uma saída, ok? Volume de controle é o evaporador, quer dizer, dentro do evaporador, né? Ok? E aí, uma saída, uma entrada, ok? E a gente vai trabalhar no regime permanente, ok? Que simplifica bastante. Eu nem vi com vocês o regime transitório, eu não vou, ok? A gente vai ver permanente, ok? E aí, recebe calor e sai dele. E aí, devido ao fato que é um regime permanente, então a gente não precisa saber, por exemplo, qual é a taxa de entrada, qual é a taxa de saída. Mas a gente vai escrever aqui, depois de escrever o sistema, segunda fase do ritual é a equação de continuidade, ok? A equação de continuidade, ela diz que, como a gente está no regime permanente, ok? Então, normalmente é tudo que entra, ok? Tudo que entra, a taxa de entrada é igual à taxa de saída, ok? E como só tem uma entrada, ok? Normalmente é a soma, né? Se tiver várias entradas, várias saídas, ok? Mas como aqui a gente tem uma, m ponto é igual a m.s, ok? Eu vou chamar de m ponto, ok? E a gente não precisa saber aqui, porque tudo que a gente vai trabalhar em termos de taxa, ok? Então, como é a mesma, vai se simplificar e vai sair da equação, ok? Então, essa aqui é a equação de continuidade, muito importante, ok? Escrever a terceira fase é a equação de energia, ou seja, a primeira lei, né? A equação de energia. E aqui é para um volume de controle em regime permanente, ok? Então, qual é essa primeira lei? A primeira lei, a gente escreve que é, como aqui a gente despreza todos os efeitos de variação de energia potencial, de energia cinética, então a energia que a gente vai escrever aqui, a energia, ok? Vai ser a energia interna, ok? Du sobre dt. E como a gente está no regime permanente, ela é zero, tá certo? Regime permanente, ok? Deixa eu colocar aqui em azul para dizer por que é zero. É igual a zero e é igual ao quê? É igual, então, du sobre dt, então zero é igual. O que a gente tem normalmente? Primeira lei. Primeiro vamos ver para uma massa de controle, um sistema fechado, ok? Aqui, então seria du sobre dt vai ser igual a Q ponto, ok? Menos o trabalho, ok? Esse aqui é para massa de controle. O ponto aqui, vocês lembram, né? Q ponto
é dq sobre dt. W ponto, deixa eu colocar aí embaixo. W ponto é uma notação para dw sobre dt. Q ponto menos W, ok? Essa aqui seria massa de controle, ou seja, sistema fechado, ok? E aqui o que a gente vai ter? Lembram que a gente tem também a energia que devido ao fato que entra massa e sai massa, né? Porque, então vai ser, e aí, não somente esse aqui, então a energia que entra, a energia interna transportada pela massa que entra, menos a que sai, e também o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema para a massa entrar no sistema ou sair do sistema. E a gente resume tudo isso, energia, lembram dessa grandeza aqui, que é a entalpia? Deixa eu colocar aqui. A entalpia é igual a energia interna mais PV, ok? Então, a gente tem aqui o transporte de energia interna pela massa que entra ou sai, então mais ou menos, e aqui a pressão de entrada e o volume de entrada, ok? E saída, ok? Então aqui, quando você tem os dois, você escreve aqui mais a taxa de entrada, aí eu vou colocar aqui, né? Vezes a entalpia de entrada, ok? Ou seja, esse aqui é H.E, ok? Menos a entalpia que sai, a taxa de entalpia saindo, massa que sai, H, ok? Esse aqui é HS, ok? Que eu coloquei aqui. Como? Eu não sei se vou precisar dessa equação, ok? Mas eu estou escrevendo ela porque ela vai me ajudar. Se por acaso eu precisar, ela está escrita aqui. Eu já vou escrever, inclusive, na seguinte forma. Aqui a gente tem a gente vai querer calcular a transferência de calor. Eu posso já calcular a partir daqui, posso porque, que ponto, eu posso escrever aqui, né? Que ponto é igual a, não tem trabalho aqui, eu suponho, não está dito explicitamente, mas é um evaporador que é um recipiente, ok? Na dúvida, tem que ter cuidado, mas a gente vai colocar aqui que é zero, ok? Não deve ter trabalho. Então, Q ponto é igual a MS. Aqui é M ponto, né? Você vê como é útil ter escrito aqui a equação de continuidade, porque M ponto E é igual a M ponto S é igual a M ponto. Então, ele está em fator aqui, e aí eu vou colocar do outro lado, então vai ser HS menos HE, ok? Porque Q ponto mais isso, mais menos isso é igual a zero, ok? Então, a priori, eu posso calcular. Vamos calcular com a... não, eu vou terminar, ok? Eu vou escrever a quarta lei, ok? E depois eu volto, ok? Quarta é a lei de entropia, ok? Que é a segunda. Também no regime permanente, mas aí a gente vai escrever que a variação de entropia, ok? Vai ser igual a zero, porque é regime permanente, ok? E é o quê? A variação de energia de entropia é a entropia é Q sobre T, ok? A soma, inclusive, porque você pode ter essa aqui sobre várias, ok? Você pode ter em vários pontos, ok? Da superfície de controle, ok? Essa é a superfície de controle, ok? Essa aqui eu desenhei, e o volume de controle é o que está dentro, né? Mais M.E SE menos M.S SS. E falta o quê? A entropia de geração, né? Isso, No caso. exatamente. Aí eu coloquei aqui. Normalmente, inclusive, eu teria que colocar logo depois desse, porque esse termo aqui
é devido ao fato que é um sistema aberto. Então, quando o sistema está fechado, somente esses dois termos, ok? Quando o sistema está fechado, você tem esse termo de troca de calor e esse termo de geração de entropia, ok? Então, vamos lá ver como é. O que diz aqui é que a gente vai supor que o aquecimento é reversível, ok? Então, não vai ter geração de entropia, tá certo? Simplifica bastante para a gente. Então, a gente não vai ter entropia gerada porque a gente supõe que é um processo reversível, ok? A geração de entropia, ela ocorre devido aqui a processos irreversíveis, ok? Então, eu vou reescrever essa equação aqui para meu sistema. Então, a gente vai ter troca de calor, eu vou escrever Q ponto sobre T é igual a M ponto. Aqui o mesmo também vai estar em fator, ok? E aí vai ser SS menos SI, ok? E aí eu vou tirar, como eu não conheço isso aqui, eu vou escrever aqui Q ponto é igual a M ponto Q, ok? Então, eu vou dividir, simplificar tudo por M ponto, né, que eu tenho aqui, e eu vou escrever que Q é igual a T, é específico aqui, S de saída menos a entropia de entrada, ok? Então, vamos lá, a gente tem duas equações. Então, vamos começar aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, eu vou escrever que é ponto Q, ok? Esse Q ponto aqui. Então, eu vou calcular primeiro com essa equação, ok? Então, primeiro, com a equação da primeira lei, ok? Então, eu tenho que Q é igual a variação de entalpia. HS menos HE é igual. Então, aí eu vou ter que ir na tabela, deixa eu lembrar o que é aquele refrigerante, né? E a temperatura é menos 20. Então, vamos lá, o refrigerante é depois do dióxido de carbono. Pronto, aqui. A gente sabe que está nessa região de saturação, ok? Eu vou desenhar aqui. A gente está na região de saturação. Então, se eu fizer um desenho, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, a entropia, faço T, função de S, ok? Aí eu vou colocar assim, não sei como é. E aí eu sei que para essa temperatura era de menos 20 graus, vou colocar ele aqui, ok? Menos 20. Então, eu estou no início, qual é o título? É 80%, ok? Então, eu estou começando daqui, o título de 80% é aqui, mais ou menos, né? Vou colocar em amarelo, ok? E aí, eu tenho uma certa entropia, ok? E no final, a temperatura é a mesma e a gente está com o vapor. Então, aqui é SV, ok? Esse aqui vai ser meu segundo estado. Então, ok, então vamos ver aqui. Então, menos 20. Menos 20 graus aqui. Então, eu quero a entalpia e a entropia, né? Então, menos 20. O que eu preciso escrever aqui são essas duas. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Pronto, ótimo. Eu vou copiar e colar aqui porque eu não preciso. Ok.
Ok. Então, eu tenho esses dados aqui, depois vou apagar, ok? Então, essa aqui é entalpia, né? HL, aqui é HV, e aqui é HLV. Aqui é SL, aqui é SV e aqui é HLV. Ok, então a gente tem tudo aqui. Então, Q é igual Não a... seria SLV, não, professora? Seria o quê? SLV? Sim, desculpe, claro. Claro, S. Tem razão. Ok, então aqui a gente escreve que é HS menos HE. Só que a gente não vai ter o HE, ok? O HE a gente vai ter que calcular, né? Porque ele é bifásico, ok? Então a gente vai ter que calcular. Então a gente tem que estado 1, então HE é igual a HL mais X HLV, ok? Então, é igual a HL 28. Eu não vou botar as unidades aqui, porque 28,24 mais 0,80. Já está aqui, eu não vou calcular, né? 240 vezes 243,65 igual, ok? Mesma coisa para a entropia. SE vai ser igual a SL mais X, SLV vai ser igual a 0,1154 mais 0,80 vezes 0,9625, ok? Aí a gente calcula isso. Eu vou calcular porque, na verdade, eu já fiz o exercício, mas com a entropia. Não com a entalpia. Aí, ok, então, 28,24 mais 0,8 vezes 243,65 igual. Aí achei 223,16 kJ por quilograma. E aqui, ponto 11,54 mais ponto 8 vezes 96,25. Aqui dá 54. Esse aqui é a entropia. Então, quilojoule por quilograma por Kelvin, ok? Aí, aqui, eu posso... Eu vou guardar porque ainda vou colocar. Então, esse aqui é para a entrada e esse aqui é para a saída, a gente já tem, né? HS é igual a HV, né? O vapor saturado, igual a 271,89 kJ por quilograma. E SS é igual a SB é igual a 1,1. Ok? Aí eu posso tirar esse negócio aqui. Eu já escrevi tudo que eu precisava. Ok. Tá bom? E aí faz o cálculo, ok? Então, aqui é simplesmente a diferença entre as entalpias. Então, a gente pode calcular aqui pela primeira lei. Então, vamos lá. Eu não vou escrever. Então, HS menos HE. HS é isso. HE seria esse aqui. Então, 271,89 menos 223,16, 48, 48,73 kJ por quilograma, ok? Mesma unidade que H, tá certo? E aí, se eu calcular agora com a segunda lei, então a gente tem que Q é igual a T
S menos SE, é isso? É igual. A temperatura é 273 menos 20, 253 Kelvin, ok? Aí eu vou fazer 253 vezes SS 1.8 SE 1.88 48 vírgula. Ok? Aí vamos ver aqui, comparando os resultados. Ok, está bastante próximo, né? Apesar de todos esses, talvez arredondei demais, enfim, estou bastante satisfeita, ok? Então, realmente não tinha trabalho, ok? Que a única coisa que a gente não tinha segurança, mas um evaporador não tem realização de trabalho, ok? Então, pronto, pelos dois métodos. Ok, então aqui está resolvido o negócio aqui, eu achei isso aqui, ok? Então, esse é importante, é um exercício que é simples, mas o nível da prova vai ser essa. Então, você tem que escrever as relações, ok? Então, primeiro o sistema, muito importante definir o sistema. Então, eu quero ficar convencida do que você escolheu como sistema. Segundo, a equação de continuidade. Então, se é um sistema fechado, aí você escreve qual é a massa e tudo tranquilo, né? Você não tem taxa de variação de massa. Eu não vou botar problemas que não seja em regime permanente. Então, a equação de continuidade é que a taxa de massa que entra é igual à taxa de massa que sai. E também a equação, a primeira lei, ok? Equação de energia, primeira lei, equação de entropia, segunda lei, ok? Então, vamos ver aqui. Aqui é também um processo reversível. Já são 9,5. A gente tem também um processo reversível e calcula a taxa de calor. Eu não sei se isso aqui é diferente. Você tem. Aqui você diz qual é a. Aqui não diz como é, né? Aqui não diz se é um processo com trabalho, sem trabalho, quais são os dispositivos que você vai usar para conseguir fazer isso aqui, ok? O problema é o seguinte, eu dou isso aqui como projeto para você e você se vira para conseguir fazer isso aqui. Então, eu não sei nada sobre isso. Tudo que eu sei é que eu tenho água a pressão atmosférica e temperatura bastante atmosférica também, 20 graus Celsius, ok? Eu tenho uma fonte térmica a 500 graus Celsius que eu vou usar para aquecer essa água, ok? Até essa temperatura e essa pressão, ok? E aí a gente diz que o processo é reversível. Aqui é só para calcular, duvido que seja reversível, ok? E aí a gente quer saber a taxa de calor que deve ser transferida para a água, ok? Então, a gente pode fazer rapidamente esse então, eu vou desenhar de novo, ok? Aí vai ser uma caixa preta que vou entrar aqui, que eu vou desenhar, porque eu não sei como é, o que é dentro. Não é um evaporador, ok? É uma coisa, ok? Então, é uma caixa preta. Eu entro com... Aqui a substância é água, ok? Então, ela entra aqui na forma líquida, ok? E ela sai como vapor, ok? E aí eu quero também saber, eu quero então vou escrever aqui na saída. Então eu tenho que M.S é igual, vou colocar aqui, 5 quilogramas por segundo, ok? Eu tenho PS é igual a 1000 quilopascal e a temperatura de saída é 350
graus Celsius, ok? E aqui na entrada, tudo que eu sei é que a água está a 100 kPa. Essa aqui é P de entrada. E a temperatura de entrada é 20 graus Celsius, ok? Então, certamente, na minha caixa preta aqui, eu vou ter eu tenho essa fonte térmica, ok? E aí, vai ter transferência de calor. Eu vou colocar essa fonte térmica aqui. Ela não vai fazer parte do meu sistema, então vou colocar aqui TH, porque TH é igual a 500 graus Celsius, ok? E a partir daqui, eu vou transferir calor, ok, para a minha caixa preta, ok? Q ponto. E esse Q ponto que eu quero calcular, ok? Então, vamos lá fazer o ritual. O ritual é primeiro definir o sistema. Sistema. Então, eu vou pegar esse dispositivo, ok? Eu não sei o que tem lá dentro, mas eu vou pegar tudo o que está lá dentro, ok? Não sei se tem um compressor, se tem uma bomba, se tem... Ok. Então, essa aqui é a minha superfície de controle, mas aí está tudo o que está lá dentro, é meu sistema, ok? Então, o sistema vai ser o volume de controle que eu defini aqui, tá? Segundo, eu vou escrever a equação de continuidade, ok? Equação de continuidade, que é uma equação de conservação da massa, equação de continuidade. Então, a soma do que entra é igual à soma de tudo que sai, ok? E aí, no caso, como a gente tem uma entrada e uma saída, M ponto E é igual a M ponto S, é igual a M ponto, ok? E acontece que eu conheço. Então, você vai, no seu projeto, você tem, a partir dessa aqui e dessa fonte, você tem que sair esse aqui, então você já sabe qual é a pressão, a taxa de massa que você tem, o fluxo de massa, o que é a vazão, na verdade, o que você tem que entrar nessa máquina aqui para funcionar, ok? Em regime permanente. Então, é isso, ok? Depois, vou escrever a lei de energia, ok? Então, eu vou escrever aqui já que zero, ok? É a ds sobre dt, então é Q ponto menos W ponto só mais M ponto E HE menos M ponto S HS. O que eu vou escrever da seguinte maneira: Q ponto é igual a M ponto, porque esse aqui está em fator, é igual, né? Aqui é S, então esse aqui é igual a M ponto, e esse aqui também. Mas não estou tirando isso da minha cabeça, eu escrevi aqui, ok? M ponto HS menos HE, ok? Menos W ponto. Não mais, desculpa. Mais. Ok? Ok. Só que aqui, como eu não sei nada do que acontece aqui, eu não vou dizer que não tem trabalho, né? Provavelmente tem. Então, eu não vou poder... Eu posso ver depois, né, se funciona, se isso aqui pode ser verdade sem trabalho, mas eu vou escrever aqui a lei da entropia, ou seja, a segunda lei. Lei da entropia, zero é igual a Q ponto sobre T, a soma, mas aqui só vai ter 1, mais a entropia gerada, só que aqui uma taxa de geração de entropia, mais M ponto, já vou escrever aqui, e aqui a gente tem entropia de entrada menos entropia de saída, ok? Como aqui dizem que o processo é reversível, então eu vou ter essa aqui, aí eu vou escrever a partir, aqui eu tenho uma primeira equação, aqui eu tenho outra, Q ponto é igual
AT, M ponto. Esse aqui vai do outro lado, então vai ser S de saída menos S de entrada, ok? É igual a M ponto Q. Ah, sim, não, mas aqui, mas aqui eu conheço esse aqui, então, na verdade, eu vou calcular tudo isso, ok? Então, eu vou calcular aqui, eu preciso saber também aqui SS e SE, então, S na entrada, o que é? Na entrada, eu tenho água líquida, né? 1000 kPa, desculpa, 100 kPa, 20 graus Celsius. Se eu for aqui na tabela B11, 20 graus Celsius aqui, ok? A pressão de saturação é mais de 2000 kPa, estou a 100 kPa, então há uma pressão muito menor, então estou... Não, desculpa, 2. Aqui 2. Estou uma pressão maior, ok? Então é líquido comprimido, ok? Então, líquido comprimido, ok? Entrada, vou escrever aqui, entrada, TE é igual a 20 graus Celsius, PE é igual a 100 kPa, superior à pressão de saturação, ok? Então, a gente tem um líquido comprimido. No caso do líquido comprimido, você sabe que depende muito pouco da pressão, o líquido, né? Então, a gente escreve que S é aproximadamente igual a S do líquido, ok? Saturado, ok? Essa aqui. Para TE, ok? Então, S daqui é quanto? A essa temperatura de 20 graus, a entropia, ok? De líquido comprimido saturado é 0,2966. 0,2966 kJ por quilograma por Kelvin, ok? É tudo que eu preciso, né? Vocês podem, eu não vou fazer assim, depois verificar se funciona assim. Ok? Entrada, e aí, saída, TS igual. 350 graus Celsius. PS. Igual, é 1000, né? 1000 kPa. Aí a gente vai lá, 300 graus Celsius. 300 ou 350? 350. Isso aqui posso fechar. 350. 350. Aqui. Então, a pressão é 16.500. Então, a nossa pressão é muito menor, ok, do que a pressão de saturação. Inferior à pressão de saturação. Ok? Então, a gente tem um vapor superaquecido. Ok? Então, a gente vai lá a 1000 kPa. Nas tabelas de vapor superaquecido, a 1000 kPa, 400, 600, 800, 1000, ok? 1000 kPa, vapor d'água superaquecido, 350. Eu suponho que seja em graus Celsius. Mas é terrível isso aqui, né? Não colocar a unidade. Isso aqui é saturado. Você vê que é o problema dessa... Bom, eu não sei se é assim na versão em inglês, mas... Ok, então a gente não tem aqui... Não tem aqui a unidade, mas a gente pode ver, por exemplo, essa pressão que a gente conhece, a 50...
Bom, tudo aqui é em graus Celsius, né? Então eu vou colocar 1000 kilopascal, 350. Eu estou procurando o quê? A entropia, né? Então a entropia é 7,3010. Isso. Ok, então a gente calcula que é igual a... Essa temperatura aqui é a temperatura da... Desculpa, aqui eu vou colocar TH, né? Porque a temperatura... Que temperatura é essa? Onde ocorre a transferência de calor, ok? Então, essa transferência de calor, ela ocorre entre um reservatório, ok? Isso quer dizer que você não vai mudar a temperatura do reservatório. Lembra o que é a definição de um reservatório? É que você pode transferir calor para ele ou a partir dele, ok? Tem transferência de calor possível sem que a temperatura dele mude, porque a massa dele, ou seja, é um reservatório realmente térmico. A massa dele é suficientemente, ele tem uma inércia térmica muito grande e isso permite que tenha essa troca de calor sem mudar. Então, essa parte aqui de troca de calor é o processo reversível, né, de uma troca de calor em geral. Então, o sistema, qualquer que ele seja aqui, o que o sistema ganha é perdido pelo reservatório, né? E aí o que é irreversível ocorre na forma de geração de entropia aqui no sistema. Aqui a gente diz que era reversível, ok? Então, essa troca de calor aqui, ela ocorre a essa temperatura, tá certo? O que o sistema ganha, o reservatório perde, ok? Então, vai ser aqui, é 500 Celsius, né? 500 Celsius, então, vai ser 773. Eu não coloco aquele vírgula 15. Aí eu vou colocar porque, na verdade, com toda esses algarismos, né, que devem ser significativos, a rigor a gente tem que colocar aqui Kelvin vezes, qual é a taxa aqui de transferência? É 5 quilogramas, ok? Aqui, 5 quilogramas por segundo. Eu gosto desse 5 redondinho, ok? Então, não é 5,00, é 5. Enfim, 5 quilogramas por segundo vezes SS. A gente calculou ele, 7,3010 menos SE, 0,2966. E aqui a unidade é quilojoule por quilograma por Kelvin, ok? Vou colocar aqui um espaçozinho para... então vai ser igual. Que ponto? Vai ser igual, então a gente calcula os números, né? Eu já calculei, então eu posso ver aqui, talvez, se eu calculei aqui. Suponho que seja a mesma coisa. Achei 27.072 o número. Bom, vou achar diferente porque não botei esse vírgula 15. Deixa eu colocar exatamente o que eu vou calcular. É 773,15 vezes 5 vezes 7,3010 menos 0,66. Olha aqui, 0,77. Ok, então esses aqui são os números, né? Eu multipliquei esse número por S, bom, essa diferença é vezes 5. Vamos ver agora as unidades. A gente tem aqui Kelvin, sai com Kelvin, a gente tem quilograma, sai com quilograma, e aí fica quilojoule por segundo, ok? Então é quilojoule
por segundo, ok? Joule por segundo é watt, então vai ser 27.077 kilowatt, que eu posso escrever também 27, mega, ok? Ok? Então, eu vou ainda fazer mais um exercício. Vocês têm perguntas sobre essa parte? Não, professora. Ok? É tranquilo. Agora, eu vou lhe dizer, precisa de tempo para fazer esses problemas, porque tem que verificar tudo. Então, na tabela, ter certeza que foi no lugar certo, etc, etc. Aqui eu já resolvi, então, deixa eu ver aqui. Achei 27, ok. Deixa eu ver se eu faço isso ou o seguinte. Qual é a diferença aqui? A gente tem um evaporador. Ah, aqui tem geração de entropia, né? Eu acho que vale a pena fazer ele, ok? Ok, então vamos aqui fazer esse daqui. É um evaporador instantâneo, ok? Que é isolado, então isso é importante, porque a gente vai ter Q ponto igual a zero, alimentado com... Então eu vou desenhar aqui. Na verdade, ele está desenhado aqui, então eu vou pegar 1,5 kg por segundo de água. Então, essa aqui na entrada, ok? A entrada é aqui. Então, a gente tem M.E, ok? Eu vou escrever aqui que M.E é igual a 1,5 kg por segundo, ok? A substância é água, ok? Então, são as tabelas B1, 1,5 kg por segundo, a pressão de entrada é 500 kPa, PE igual a 500 kPa, e TE é igual a 150 graus Celsius, proveniente de um reservatório geotérmico de água quente, ok? Uma corrente de líquido saturado a 200, então vai aqui nesse negócio, onde vai ser, ele vai sofrer, é um evaporador, então no evaporador, a gente vai transformar, certamente ele está perto aqui, ok? A gente vai verificar depois, mas aqui deve ser um líquido comprimido, diz que é uma fonte térmica, não sei o quê, de água quente. Aí a pressão foi aumentada, né? Ou seja, essa aqui, ele tem uma pressão maior, ok? Enfim, ele deve estar próximo do líquido saturado, ok? E aí você, no evaporador aqui, você vai evaporar, ou seja, você vai ter aqui dentro a fase bifásica, e você vai separar aqui o líquido que vai no fundo, ok? E o vapor que está, que você vai tirar por cima. E aí você tem uma entrada, duas saídas. Ah, eu não vou colocar aqui, já que usam 1, 2 e 3, eu vou colocar aqui 1, ok? 1, P1 e T1. Ok? Então, M.2 eu não conheço, ok? P2, o líquido saturado e o vapor saturado, ambos estão a 200 kPa. E aí o que a gente sabe é só isso. Sobre o líquido saturado que é drenado pelo fundo, ok? É a pressão e a corrente também é essa pressão, ok? E essa corrente de vapor saturado vai para uma turbina, ok? Determine a taxa de geração de entropia no processo que ocorre no evaporador instantâneo. Ok? Então, aqui não é um processo irreversível, ok? Então, a gente vai lá fazer o nosso sistema. Aí, o volume de controle vai ser, de novo, ok? Ou seja, é uma mistura bifásica, ok? De água. Bom, essa aqui é a superfície de controle e o volume é o que está dentro, né?
volume de controle. Aí eu coloquei só aqui sem detalhar o que é, porque eu fiz o desenho, ok? Se vocês não fazem o desenho, eu aconselho fazer um desenho. É importantíssimo fazer, porque um engenheiro, particularmente, deveria estar fazendo figuras, desenhos e curvas o tempo todo, ok? Então, aqui, por que eu me contentei? Porque eu só escrevi isso aqui é porque eu deixei claro aqui na figura o que é. Se não tiver figura, eu teria que escrever mistura, binária, ok? No evaporador. Ok. Aí, segundo, a equação de continuidade. Equação de continuidade. M.1 que entra é igual à soma do que sai. É igual a M.2 mais M.3, ok? E aí eu conheço M.1, ok? Mas eu não conheço nem esse, nem esse. Mas eu sei que a soma dos dois é igual a essa. Ok? Vou colocar aqui ponto de interrogação, ponto de interrogação. Aí depois a gente vai escrever a lei de energia, ok? Lei de energia. Então a gente tem que Q ponto menos W do ponto mais M.1 H1 menos M.2 H2 menos M.3 H3 é igual a zero, ok? Nesse evaporador não tem trabalho. Ele é isolado, ok? Então não tem trabalho e não tem transferência de calor, ok? Ok, então eu posso escrever isso. Bom, por enquanto eu vou deixar, ok? Ver do que eu preciso, mas eu escrevi essa equação, tá bom? E aí eu vou escrever quarto, a lei da entropia. Essa eu preciso escrever porque eu entropia, então zero é igual a Q. Bom, não tem Q, ok? É igual a taxa de geração de entropia, que eu vou querer calcular, ok? Mais M.1, a entropia que entra, menos M.2, S2 que sai, menos M.3, S3 que sai, ok? Aí, como é esse aqui que eu quero calcular, eu vou escrever aqui S.1, a taxa de geração de entropia dentro do meu sistema, que é essa mistura bifásica dentro do evaporador, é igual a M.1 S2 mais M.3 S3 menos M.1 S1, ok? Pronto, então posso calcular aqui, é isso que eu quero. Então eu quero esse aqui, eu conheço o M1. Esse aqui pelas tabelas eu conheço, ok? Eu ainda vou precisar escrever, mas eu vou. Agora, o que eu não conheço é M3 e M1. Aí tá complicado, né? Então eu tenho uma equação com 3 incógnitas. Então, eu preciso primeiro calcular M3 e M1. Onde é que eu posso fazer isso aqui? Na verdade, eu tenho 3 equações, ok? Eu tenho essa, ok? Então, uma, duas, bom. Ok? Então, 3 equações, 3 incógnitas, porque aqui, quais são as incógnitas? M2 e M3, que são também incógnitas aqui. Aqui, quais são as incógnitas? M1, não, desculpa, M1 não. M2 e M3. M2. Está querendo dizer alguma coisa? É que a senhora repetiu o M1 duas vezes nessa equação de taxa de entropia. Ah, sim, tem razão. É porque aqui é 2, né? Aqui é 2. Ok? 2, 3, 1. Ok? Então, nessa terceira equação também, as únicas incógnitas eu vou colocar aqui. Eu conheço.
eu conheço pelas tabelas, essa eu não conheço, essa eu conheço, essa eu não conheço. Ok? Então, eu tenho 1, 2, 3 equações com 3 incógnitas. Então, eu vou conseguir resolver. Ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui embaixo. Ok, mas a gente ainda não foi ver as tabelas, ok? Então, vamos ver aqui na entrada. Então, como que eu vou fazer? Eu vou precisar... Então, essa daqui, eu vou usar ela aqui, por exemplo, ok? Eu vou precisar resolver M1, desculpa, M2 e M3 primeiro, porque aqui eu tenho essa entropia, ela só aparece nessa equação. Então, primeiro, eu tenho aqui um sistema de duas equações com duas incógnitas. Então, eu resolvo, tá certo? Vou resolver primeiro essa e depois eu vou resolver essa. Então, aqui eu vou colocar, então, M1 é conhecido e M2 vou escrever, por exemplo, como M1 menos M3, pronto, tá certo? Então, eu vou escrever aqui. M2 é igual a M1 menos M.3, que é da primeira equação, ok? Aqui. E aí vou colocar na equação de energia, que é M1H1 M.H1 M1. Ok? É igual a M.2 M.1 menos M.3 H2 menos M.3 H3, ok? Então, essa equação eu resolvo eu conheço tudo menos M3, ok? Só que aqui eu vou precisar, deixa eu abrir aqui. Eu vou precisar dizer quais são os valores da entalpia, ok? Então, vamos lá nas tabelas. H1 igual, H2 igual, H3 igual, ok? Então, H1, vocês lembram, é 20 graus Celsius. Não, não é 100 kPa, é 500, é 150 graus Celsius, 500 kPa. Ok, vou escrever tudo isso, tá muito feio. Ok, 150 graus Celsius, esse aqui é T1, 500 kPa, ok? H1 igual, vamos lá na tabela. Água, exatamente líquido, ok? Então vou na água saturada, que vai ser igual, é 150, né? 150. Você vê que a pressão, ela está ligeiramente superior à pressão de saturação, né? Ou seja, é um líquido comprimido, mas muito perto do líquido saturado. De qualquer maneira, a gente pega a entalpia do líquido saturado, que é 632,18. 632,18, e já vou escrever a entalpia, a entropia, porque vou precisar depois, né? S1 é igual a 1,8417. Quilojoule por quilograma. Ok? Na segunda, T2 é igual, a gente não sabe T2, né? Mas P2 é igual a 200, né? Quilopascal, 200 quilopascal. E a gente sabe que na região de saturação, então a gente sabe a temperatura, né? Então, T2 é igual a temperatura de saturação, desculpa. A 200 kPa, eu vou logo a 200 kPa, ou seja, na tabela com entrada em pressão,
200 kilopascal, 120,23 graus Celsius. É isso, 120,23. Ok. E T3 também, né? Só que qual é o estado? Aqui, o 2 é embaixo, né? É a água é saturada, né? Então, H2 é igual a HL, é igual. E aqui S2 vai ser igual a SL, ok? E aqui a gente vai ter o vapor saturado, então H3 vai ser igual a HV e S3 vai ser igual a SV, vai ser igual. E aí calcula, né? Então calcula, a partir desse aqui, calcula M3, né? 1.3. E aí, uma vez que você conhece M3, você calcula M2, que é igual a 1.1 menos M.3, e aí depois calcula, ok? Está tudo resolvido aqui embaixo, mas eu quero mostrar aqui nos diagramas de pressão em função do volume específico e de temperatura em função da entropia. Você tem aqui duas pressões, né? A de entrada, que é 500, o estado 1, e eu coloquei ali bem pertinho do líquido saturado, né? Então, é um líquido comprimido, ok? Ele tem uma pressão que é maior, ok? Você passa aqui. Bom, ele tem uma pressão que é maior, ok? Do que a pressão de saturação para essa temperatura. Não, ele está numa, ok, uma temperatura menor, ok? Do que a temperatura de saturação para essa pressão, ok? Ah, eu vou desenhar aqui a isoterma. A isoterma, a gente conhece a temperatura dele, é 150. Então, a isoterma, basicamente, é uma reta aqui muito aqui, mas ela não volta, não vamos exagerar. Ok? É uma reta aqui, ok? Essa pressão que vai assim, ok? E que depois vai assim. Então, essa aqui é a 500 kPa, nem notei, né? 500 kPa, essa temperatura seria 500 kPa, 151,86. 151. Ok? E a minha ela é ligeiramente maior, ok? É 150. Então, ela é assim, né? Você vê que ela é menor, então ela vai passar por baixo. Okay? E ela vai ser para uma pressão, uma pressão de saturação que vai ser ligeiramente menor, né? Que é 475. Ok? Então, essa é 150. Ok? Então, onde está meu estado? É aqui onde a pressão de 500 kPa cruza a temperatura de 150 graus Celsius, ok? Ou seja, nesse ponto aqui, líquido comprimido, ok? O estado 2, o 2 que está no fundo, é líquido saturado, ok? Há uma pressão menor, então é onde a curva de saturação, ela cruza, o que é essa? Ela cruza a linha de pressão 200, ok? Então, é aqui. E a outra também está nessa mesma linha, ok? Só que do lado da linha de vapor saturado, ok? Esse é o meu estado 3, tá bom? Então, os três estados aqui estão perfeitamente determinados, ok? Pelo cruzamento de duas curvas. Aqui, TS é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui 150. Se eu fizer uma isobárica aqui, então as isobáricas elas vêm mais de... Então a isobárica aqui, deixa eu colocar, para essa temperatura, ok, seria assim, assim, só que ela está um pouquinho antes, né? Então esta é uma pressão um pouquinho maior, ok? Ligeiramente maior, ok? E aí ela vai aqui, tá certo? Então essa pressão aqui é qual?
Essa pressão é do estado 1, que é 500 kPa, tá? Essa aqui é 500. E essa aqui, lembram, é 476, 5, não me lembro, ok? Por aí, né? Quilopascal. Que é a curva de saturação, a pressão de saturação para 150 graus. O segundo está na linha de saturação aqui de líquido saturado e dessa temperatura 120,23 que a gente calculou a partir dessa, né? Aqui a temperatura é qual? A gente tem uma isoterma aqui. Essa isoterma aqui, ela é... Essa isoterma aqui, ela é assim. Vai, ok? Essa aqui é a isoterma de 120,23 graus Celsius, que é a temperatura de saturação para essa pressão, ok? Então, eu sei qual é a temperatura aqui, e essa linha dessa temperatura, onde ela cruza a linha de líquido saturado e a linha de vapor saturado, são os meus dois extremos, ok? Ok, então está tudo resolvido aqui. Então, eu não vou... E ainda tem um pouquinho de tempo, pelo menos se vou... Aí você calcula essa taxa de geração de entropia dentro do sistema, né? Dentro do volume de controle. Aqui, porque... Ah, sim, essa aqui eu quero pelo menos começar, porque essa aqui é do capítulo anterior, que é a entropia. Quando a gente introduzia a entropia, a gente não tinha visto ainda os problemas de volume de controle, né? Então, a gente tem aqui um sistema com esse refrigerante R410A, ok? Então, a substância é essa. A temperatura, vou escrever aqui T inicial. Aqui a gente vai ter um processo, ok? Entre dois estados, então, esse primeiro aqui, T1, é igual a 20 graus Celsius, ok? P1 é igual a 300 kPa, ok? E a substância é o R410A, ok? Refrigerante. Para os sistemas de refrigeração refrigerante. Então, é uma substância que evapora a baixíssima temperatura, né? Tipicamente, a temperatura da câmara que você quer resfriar. 300 kPa elevado a 200 graus Celsius, T2 igual a 200 graus Celsius, ok? Um processo a volume constante, ok? Então, P2 eu não conheço, tudo que eu sei é que o volume V1 é igual ao volume V2, ok? Eu vou chamar de V. Aí a gente quer saber a variação da entropia específica usando a tabela e depois usando um gás ideal com calor específico CP. Ok. Eu acho que aqui, eu verifiquei depois na versão, na tradução, colocaram CP, mas na verdade é CV, né? Ou seja, mais um erro, é completamente diferente de CV e CP. Então, é mais um desses erros que eu considero grave. Ok. Então, vamos lá, como é que a gente quer calcular? A gente calcula a variação da entropia específica, ok? Ok. Então, a gente vai escrever... Aqui, o que a gente vai usar são essas relações de Gibbs, sabe? Lembram que a gente tem duas relações de Gibbs que eu sei decoradas, mas que vocês podem escrever, que é TdS igual a du, não, du menos PDV. Eu tenho que ver, você vê que eu preciso verificar, é TdS, desculpa, aqui se eu coloquei específico, tem que escrever específico, ds igual a dH mais VDP. Bom, eu vou verificar aqui, já que escrevi tudo aqui. Essa aqui, eu peguei o slide da aula sobre isso, e a gente tem essas duas relações de Gibbs, ok? Em função da TdS, ok? Uma variaçãozinha durante um processo, ok? Uma variaçãozinha de entropia relacionada com a variação de energia interna e a variação de volume
ok, correspondente, ok? Então, esse aqui é para a mesma coisa, mas em função da entalpia e da variação de volume, ok? De pressão, desculpa. Então, a gente tem essas relações de Gibbs, que são essas duas, e para um gás ideal, ok, a gente usa a relação PV igual a RT, ok? Só que eu não usei o gás ideal aqui, deu. Se não for ideal. Mas aqui, essa aqui é geral, deixa eu ver aqui. Então, a gente vai escrever essa relação, tá ok, não, é o contrário, né? É mais e aqui é menos. Menos VDP, se eu me lembro bem, DH menos VDP. Ok? Então, não sei se vou ter tempo de terminar, mas a gente tem aqui um processo a volume constante, ok? Então, a gente vai usar essa daqui, porque a gente vai ter volume constante, então o volume específico, já que é tudo, ok? O volume é constante e o refrigerante está na fase gasosa, ok? Então, a gente vai ter que o volume específico, V1 é igual a V2, ok? É igual a V. Vai ser constante, então dV vai ser zero, ok? Durante o processo, a gente vai ter... A gente pode verificar que já é um vapor aqui, 300 kPa, 20 graus para um refrigerante deve ser vapor, né? Deixa eu ver aqui, esse refrigerante aqui é R4, ok. Qual é a temperatura? 20 e 300 kPa. Não sei nem se tem 20. Tem 20 graus e aqui você tem... A pressão é muito menor do que a pressão de saturação, então é um vapor saturado, tá certo? E o outro você tem... a gente não conhece a pressão, mas a temperatura é 200 graus Celsius. Se eu colocar aqui, eu não vou ter... Ok? Eu não tenho temperatura. Você tem... a temperatura crítica deve ser próxima desse aqui, você não tem... Então, nos dois casos, é vapor, ok? Então, a gente tem uma transição, um processo entre dois estados de vapor superaquecido, ok? Então, V1 é igual a V2, porque V, vocês lembram que V é o volume sobre a massa. Então, se o volume é constante, e M também é um sistema fechado, então vai ser constante. Então, a gente tem que TdS é igual a dU, ok? E aí, dU, para um gás, é essencialmente igual a... não, a gente simplesmente pode usar, né? Então, a gente vai colocar aqui ds. Então, S2 menos S1, é isso que a gente quer, né? Então, S2 menos S1 vai ser igual a integral de 1 a 2 de ds, ok? E aí, ds é igual ao quê? Vai ser igual a... integral... eu acho que podia colocar du sobre t de 1 a 2. Sim, ok. Ok, e aí a gente escreve que... não, porque aí é igual a CV. O DU é igual a de que igual? Não tem trabalho, DU é igual a CV dt, né? Então, vai ser igual a integral de 1 a 2 de CV deu CV dt sobre t. Tem alguma coisa que tá me... Deixa eu ver aqui. No slide, o que está escrito aqui. A gente tem que a integral, é isso? ds igual. Eu fiz assim, né? CV0
Ok, enfim. O que você tem aqui é isso. Então, você vai dizer, você vai escrever aqui S2. Ah, sim, tá certo. Eu estava me lembrando. Então, essa aqui, quando a gente vai considerar que CV é constante, mas, na verdade, você conhece, essa aqui você pode procurar pelas tabelas, desculpa. Não estava entendendo. Então, o primeiro, ok? Você tem duas maneiras aqui. Avalie a variação de entropia específica usando a tabela B4, ok? Então, quando você usa a tabela B4, o primeiro estado é 20 graus, 300 kPa, B4, 300 kPa, 300 kPa e 20 graus, né? Então, a gente quer o quê? Quer a entropia. 1,2485. Ok? E aí vai ser quilo chave por quilograma Kelvin, ok? E aqui, esse aqui é S1 e S2 é o quê? Ah, a pressão. Como é que a gente vai calcular a pressão aqui? Eu acho que a gente já tem que dizer que é um processo a volume constante. Ah, sim, ok. Então, como é que a gente faz aqui? A gente não precisa supor, quando eu tentei resolver, na verdade, eu supor que era um gás ideal, mas supondo que é um gás ideal, eu vou ter que P1, V, é igual à constante do gás vezes T1, e que P2, V, é igual à mesma constante vezes T2, ok? Então, eu posso encontrar P2 como sendo igual a P1 vezes T2 sobre T1, ok? T2 sobre T1. Só que, então, P1, desculpa. Aí seria 300 kPa. Mas, na verdade, a gente não vai supor, não precisa supor que é um gás ideal. Como é que a gente faz? A gente vai procurar, como é que a gente vai procurar o P2? Você olha aqui essa temperatura, pressão, ok? Eu escrevi o... Aqui está bem bagunçado o negócio, né? Deixa eu adicionar linhas aqui. Ok, então. Ok, devagar, eu tenho 5 minutos para terminar, e aí depois vocês podem terminar. T1 igual a 20 graus Celsius. P1 igual a 300 kPa. Ok? S1 é igual a 1,2485 kJ por quilograma Kelvin. Eu vou precisar do V1 também. V1 igual a 300, né? 20 é 0,10720. 0,10720 metro cúbico por quilograma, ok? E aí o meu estado T, meu estado 2, a temperatura é 200 Celsius, ok? A pressão P2 eu não conheço, essa aqui eu não conheço, agora a V2 eu conheço. 10.720, ok? Mesma unidade, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui nessas tabelas aqui, para qual pressão, ok? O meu volume específico, deixa eu lembrar aqui, é 10.720 para 200 graus, ok? Então, por exemplo, a 300 kPa, 200 graus, o meu volume específico é 17.940. Eu quero, então, tem que ser uma pressão maior, ok? 13, já melhorou. Aqui, 200. 10, é por aqui, né? Aqui é 10.714. 10.700. Ah, é quase isso, né? Então, a gente vai colocar que é... Vocês estão entendendo? Ó, 10.720, ok? O volume, eu conheço o volume específico. Para 200 graus Celsius, ok? Então, eu tenho aqui essa pressão aqui de 400 kPa,
200 Celsius, aqui eu tenho que meu volume específico é 0,13, ok? Mas eu quero 0,10 e alguma coisa, então é menor, ok? Então tem que ter uma pressão maior, né, para diminuir o volume específico. Então eu vou para a pressão seguinte, que é 500 kPa, 200, aí pronto. É quase igual. Então, a gente pode fazer a interpolação, ok, para ser mais preciso, mas eu vou usar esse aqui para não perder tempo. Tá certo? Então, eu vou dizer que a pressão é aproximadamente igual a 500 kPa. Na verdade, ela deve ser entre 400 kPa e 500 kPa, mais próxima de 500 kPa, ok? Aí, eu vou escrever que P2 é aproximadamente igual a 500 kPa, ok? E de onde eu tirei esse aqui? Disso, ok? E aí, nesse caso, isso me permite, sem interpolar, pegar também o S2. S2 é 1,6413. 1,6413. Aí vocês calculam, ok, com isso. A gente pode verificar aqui, fazer a interpolação e verificar aqui com isso, ok? Esse aqui é na parte B, a gente vai supor que é um gás ideal, mas na verdade a gente não precisa calcular a pressão. A gente vai usar que S2 menos S1 é igual a integrante de 1 a 2 de CV0 dt sobre T, aproximadamente, a gente vai considerar que CV0 de 1 a 2 de dt sobre T, que é CV0 logaritmo de T2 sobre T1, ok? Obviamente em Kelvin e em Kelvin, né? Vocês não vão fazer uma multiplicação ou uma divisão, ok, de temperatura sem Celsius. Vocês podem adicionar ou subtrair, mas não multiplicar e dividir, ok? E aí vocês vão ver uma diferençazinha e provavelmente vocês vão ver uma diferençazinha é porque não é um gás ideal. Gás não é um gás ideal, não é exatamente, ok? E aí, para isso, você pode verificar calculando o Z. Lembram do Z? O Z é aquele fatorzinho que você tem entre P. PV igual a ZRT, é isso? Eu tenho que verificar se é P, eu acho que é isso. Ok? Então, para um gás ideal, você tem que Z, gás ideal, Z é igual a 1. E para outro, ok? Ele vai ser diferente. Então, quando ele é diferente, a aproximação de gás ideal não é perfeita. Ok? 10 horas em ponto. Eu vou